Educação, inclusão e distanciamento social. O momento que vivemos é único, na educação e em tudo mais. Uma oportunidade e um desafio de grandes proporções. Talvez estejamos todos muito preocupados pensando em como dar continuidade às aulas de forma remota ou o que fazer com os nossos conteúdos já tão bem testados e preparados para as aulas presenciais, como lidar com o aplicativo de videoconferência escolhido e tantas questões que nos afligem nesse momento, que estamos deixando de lado a mais importante de todas. E se, quando as escolas voltarem a receber seus alunos presencialmente, propormos um novo modelo? E se tentarmos algo novo? Essa é uma oportunidade sem precedentes que se abre para escolas e educadores. A chance de fazer diferente, de fazer a revolução na educação de que tanto se fala nos últimos anos. Artigos como esse da Educating All Learners, educando todos os alunos, nos fazem refletir. Escolas, negócios, governos estão tendo a necessidade de repensar seus modelos de atuação e como estão de fato atingindo objetivos e atendendo seus públicos. Repensar significa criar cenários possíveis desse retorno ao normal de outro jeito, entendendo os novos pontos de equilíbrio. Esse retorno também precisa ser avaliado desde já. Qual é o ponto ideal? Em qual momento as perdas pela falta do dia a dia escolar ficam maiores do que os riscos de saúde? O que podemos de fato cumprir nos objetivos educacionais de forma remota? Quais as adaptações possíveis para que se garanta um retorno com segurança e sem grandes buracos acadêmicos? Questões essas que têm sido pensadas no mundo todo, incluindo referências educacionais como a Finlândia. Na educação, o distanciamento tem potencializado as diferenças sociais e a desigualdade de acesso. Afinal, a migração para o modelo remoto exige acesso à internet e equipamento, o que está longe de ser uma realidade para muitos brasileiros. E nesse cenário, com tanto a ser resolvido, a inclusão dos alunos com deficiências e transtornos de aprendizagem parece rumar ao final da fila. Lamentável, pois o caminho que olha para quem tem dificuldade inclui quem não tem, mas o caminho contrário nem sempre é inclusivo. Neste momento, olhar para os alunos com deficiências e transtornos de aprendizagem se assemelha ao desenvolvimento de um projeto. E os casos que têm mostrado maior sucesso no envolvimento e aprendizado dos alunos escolheram esse caminho, passando pelas 4 etapas fundamentais: mapeamento, planejamento, implementação e checagem constante. Um mapeamento inicial dos alunos da educação especial e com transtornos para entender especialmente 2 fatores: acesso à internet e equipamentos como computador, tablet, celular, e rotina familiar, para entender melhor como a rotina do aluno está sendo afetada pelo isolamento. Existem exemplos de escolas públicas que, diante desse mapeamento, fornecem àqueles que não tinham acesso a um tablet ou um computador com internet. Assim, minimizam-se as desigualdades. Entender a vida do aluno é tão importante que uma experiência contada pelo diretor de uma escola para jovens com defasagem escolar do Bronx, em Nova York, me marcou. Ele tinha várias alunas adolescentes que já eram mães. Entendeu que ficavam preocupadas se iriam ter dinheiro para comprar as fraldas para os seus filhos. E a escola providenciou as mesmas. Assim, as alunas vinham mais tranquilas para a escola e se engajavam muito mais no estudo. Esse olhar holístico em relação aos alunos faz toda a diferença nos resultados. A partir desse mapeamento, se pode fazer um planejamento mais individualizado e adequado à realidade do aluno. E os melhores planejamentos são aqueles que estão considerando pelo menos um médio prazo, não contando com um breve retorno às atividades presenciais. Planejar para um prazo maior fará com que os resultados sejam melhores, já que não precisará ser revisto a todo momento. Implementar o planejamento, que deve ser coerente com o que já havia de objetivos de aprendizagem para esses alunos antes do fechamento das escolas. O foco deve se manter na evolução do aluno, mesmo que um pouco mais lenta, mas manter a evolução. Como estamos falando de ferramentas, estratégias e atividades novas, uma checagem constante é ainda mais necessária, para que eventuais falhas ou estratégias que estejam equivocadas possam ter seu rumo rapidamente corrigido. Dentro do planejamento e implementação,
devem ser consideradas 5 dimensões fundamentais para o sucesso desta nova fase da educação. Como sempre, gostamos de lembrar que, se pensarmos nos alunos com necessidades especiais, pensaremos em todos os alunos. Então, por que não? Organização e rotina. Criar uma rotina estruturada para funcionar bem a partir de casa é um desafio para muitos adultos. Imaginem para crianças e adolescentes. Apoiá-los com cronogramas claros, planilhas para ajudar no planejamento de tarefas, aulas e trabalhos, instruções diretas e objetivas, a sugestão de pequenas paradas para esticar as pernas, fazer um lanche. Todas essas recomendações vão ajudar o aluno que está em casa. Aqueles com dificuldade de foco e atenção, como o TDAH, ou com uma fraca rota de memória, como os disléxicos, precisam muito deste apoio para se organizarem e não se perderem com as distrações da casa. Aqueles que são extremamente meticulosos sentem falta da rotina, por isso uma nova deve ser criada. Temos algumas dicas de como ajudar na organização no nosso blog. O apoio das famílias é fundamental para que os alunos consigam momentos e locais tranquilos para estudar e fazer suas atividades. A aproximação entre escolas e familiares nunca foi tão importante. Muitos pais e mães estão trabalhando de casa, o que torna a tarefa de ajudar seus filhos ainda mais difícil. Precisamos estar atentos a essa questão e trazer facilitadores. O Instituto Rodrigo Mendes comenta justamente sobre essa importância da aproximação escola-família, nesse artigo que também dá dicas aos educadores. 2. Conexão. A maioria dos alunos se ressente da falta dos amigos. Para aqueles com dificuldade de sociabilização, como geralmente é o caso dos alunos com TEA, o transtorno do espectro autista, o fechamento das escolas pode significar retrocessos. Criar mecanismos para que essas conexões se mantenham é super importante. Logicamente, os adolescentes já têm seus grupos e se falam constantemente nas mais diversas redes sociais que fazem parte. Mas os mais novos e aqueles com dificuldades podem sentir essa lacuna. Construir páginas online para compartilhar aprendizados e trabalhos entre os alunos, com a mediação do professor, pode ajudá-los bastante. O professor pode incentivar o compartilhamento de experiências através de perguntas como: qual é a sua rotina? Como você faz sua tarefa? Qual a sua estratégia quando a casa está barulhenta? Assim, cada um vai contando um pouco da sua rotina e os outros podem comentar e até descobrir ações e estratégias que poderá adotar. Trabalhos compartilhados também podem ser interessantes. Os professores podem pedir para que comentem em pelo menos 3 trabalhos de colegas. É uma super oportunidade para ensinar sobre feedback positivo e não obriga todos a fazerem apresentações online, o que pode ser bem complexo. Os professores também devem estar conectados com seus alunos, disponibilizando horários online para tirar dúvidas ou até tendo uma agenda regular de conversas individuais. 10 minutos por semana para saber como as coisas estão andando já contribuem para manter o professor atualizado. Colaboração. 3. Colaboração entre os professores é essencial em um momento onde tudo é novidade, porque assim experiências e aprendizados podem ser compartilhados e todos crescem muito mais rápido. Disciplinas diferentes podem trabalhar um conteúdo de forma conjunta através de projetos, mas principalmente as estratégias adotadas por um professor e que se provaram efetivas podem ser adotadas pelos outros, criando um ciclo positivo. Andreas Schleicher, diretor do PISA, fala nessa entrevista sobre a importância dessa colaboração entre os professores. 4. O emocional. Olhar o aluno de forma integral já deveria ser uma preocupação da escola tradicional. No modelo remoto, se torna ainda mais relevante. O distanciamento não é um processo fácil nem usual para ninguém, e os alunos também estão afetados. Ensinar e incentivar a prática de meditação, atividades físicas viáveis de serem feitas no ambiente doméstico são um primeiro passo. Ajudar a construir uma atitude positiva com perguntas e encorajamento para se desafiar diariamente a fazer melhor, buscar suas próprias estratégias, fazer uma autoavaliação, ajudar colegas. Alunos que têm deficiências e tinham na escola um desafio de aprendizagem não podem ser abandonados pelo distanciamento. Eles precisaram
eles precisarão estar emocionalmente amparados e serem incentivados a se manterem ativos e em constante evolução, mesmo que as condições não sejam as mais favoráveis. Muitos já estão tendo que viver com a falta de terapias que são fundamentais no seu desenvolvimento, como terapias fonoaudiológicas, comportamentais, físicas ou cognitivas. Essa rotina também produzia encontros importantes para esses alunos e a falta desses encontros contribui de forma negativa para o aspecto emocional. 5. Conteúdo. Transformar uma aula presencial em remota não é uma mera adaptação de meio. Fazer do ensino remoto um vídeo do professor falando sem interação ou um webinar não é e-learning ou ensino à distância. Estar preparado para os mais diversos cenários deveria já ser uma preocupação há muito tempo na formação dos professores, como comenta Lúcia Delanhello no artigo do site Por Vir. Para se ter um ensino à distância de qualidade, é preciso muito mais do que uma adaptação. O conteúdo deve ser replanejado. Replanejado para que possamos nos aproveitar das possibilidades e ferramentas do remoto. O primeiro quesito que precisa ser repensado é o formato. Vamos propor uma aula meramente expositiva, um webinar? Por vezes é necessário, mas também podemos nos apropriar das ferramentas do mundo digital, como vídeos de outros educadores, filmes, documentários, aplicativos, testes, entre tantos outros para dar uma nova dinâmica ao conteúdo. E pensando nos alunos com necessidades especiais, esse é um momento em que se tem diversas ferramentas que podem ajudar nesse processo, que podem ser adotadas de forma permanente. Nunca se teve tanto à disposição. A curadoria da Dom Lexi está sempre olhando ferramentas e dicas para divulgar. A tal sala de aula invertida combina muito com o ensino remoto. Na sala de aula invertida, primeiro o aluno recebe o material para estudar o conteúdo. E aqui vale vídeo, áudio, leitura. E depois no encontro, hoje online, com o professor e os colegas, há um debate mediado pelo professor com questionamentos e reflexões sobre o conteúdo aprendido. Dependendo do assunto, pode gerar experimentos mão na massa que o aluno irá fazer em casa e depois compartilhar os resultados com o grupo. A apresentação de materiais, e-mails, comunicados, apostilas e outros também deve ser pensado para facilitar o entendimento, com instruções claras e objetivas, fonte que facilite a leitura do texto, como no caso dos disléxicos, por exemplo, e linguagem adaptada à faixa etária dos alunos. Veja também outras dicas nesse artigo. Ensino à distância não é sinônimo de tarefa de casa. Não adianta nada dar montes de trabalhos e projetos para seus alunos fazerem, se o aprendizado que tiveram nesses trabalhos não for retomado e consolidado em uma atividade síncrona de discussão sobre o tema, de compartilhamento e ou uma avaliação. Os alunos precisam de devolutivas e incentivos para progredirem. E aqui entra um novo desafio. Como avaliar esse aprendizado? Porque testes e provas à distância têm que ser repensados. Se a pergunta não é reflexiva, não exige raciocínio, criatividade, pensamento, então basta copiar de qualquer lugar. Na frente do computador, isso significa um simples abrir de uma nova janela. Devemos utilizar outros instrumentos para acompanhar o desenvolvimento e a aprendizagem, compor notas a partir de diversas frentes de avaliação. A migração do mundo presencial para o virtual coloca em dúvida um dos conceitos mais enraizados da nossa sociedade, o tempo. Usamos o tempo para medir trabalho, competências, qualidade. As relações de trabalho são baseadas em tempo, 8 horas por dia, 40 horas por semana e assim por diante. A educação não fica fora, é preciso X horas letivas para se ter um determinado diploma ou certificado. No modelo remoto, esse conceito de tempo perde totalmente o sentido. Primeiro, torna-se claramente incontrolável. Afinal, quem nunca participou de uma reunião remota apenas deixando o link conectado e continuou fazendo outras atividades? Então, o que devemos medir não é mais o tempo, mas sim o aprendizado e o desenvolvimento. Na educação especial, sempre falamos que o mais importante é se ter uma tendência de constante melhoria e evolução. Isso, como falamos no início do artigo, vale para todos os alunos, inclusive os da educação especial.